Antes de irmos para a fala do Ciro Gomes, tenham em mente uma coisa. O governo do Lula e da Dilma são culpados por não ter terminado as refinarias, mas o Bolsonaro não pode culpá-los, porque também não acabou de construí-las. Pior do que isso, ao invés de terminar de construir, colocou um cidadão chamado Salim Matar como secretário do Guedes. E para isso, paralisou 30% da capacidade de refino, que o Brasil já tinha. Esse tweet de 2020 mostra muito bem o que o governo Bolsonaro fez contra o Brasil. A inflação brasileira hoje tem dois componentes. Um componente é o governo responsável diretamente quando administra preços de uma forma absolutamente ruinosa. Por exemplo, o preço dos derivados de petróleo. Então, como é que se forma o preço dos derivados de petróleo no Brasil? Desde o Michel Temer para cá, não é mais custo Petrobras, mas uma rentabilidade razoável, como sempre foi de 1954 até 2016. Agora é o seguinte, explode uma guerra na Ucrânia, o petróleo explode de preço e eu gasto $10 para produzir um barril de petróleo no Brasil e passo a cobrar, exercitando o monopólio, a cobrar $130. E isso vira lucro, que por sua vez é distribuído como dividendo sem pagar nenhum centavo de imposto. Eu cobro esses $130 de quem? Do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Tá, peraí, mas assim... Vamos lá, como é que se forma o preço de um sanduíche? Para a gente botar todo mundo na jogada. É assim, quanto custa o pão, quanto custa o queijo, claro, quanto custa o presunto, quanto custa a manteiga, mão de obra, mais uma rentabilidadezinha para justificar. Por que eu não posso estourar esse preço? Porque se eu estourar o preço, vem outro e bota ali um concorrente e toma o freguês. Uhum. É assim que funciona o mercado, esse é o lado bom do mercado. Como é que funciona no mundo do petróleo? Não existe concorrência. Esse é o grande equívoco dos falsos liberais que param, não estudam, não é? Que ficam vendo cabelo em ovo, negócio de inflação, o governo emitindo dinheiro. Papo furado isso, zero, não tem nada disso. Né? Então, o que acontece no Brasil? A Petrobras, de um dia para cá, não aconteceu nada, a não ser uma política, uma determinação política, que o Conselho de Administração, nomeado pelo Michel Temer, disse o seguinte, daqui para frente nós não vamos mais cobrar o custo da Petrobras. Sabe quanto é que custa produzir um barril de petróleo? $10. Ela passa agora a cobrar o custo de oportunidade, que é o PPI, paridade de preços de importação. Paridade de preços de importação. Então, se eu, teoricamente, vendesse o barril de petróleo do Brasil lá fora, ou tivesse que importar todo o petróleo que eu uso aqui lá de fora, eu tenho que estabelecer que o preço aqui não é mais o meu custo, mas o de oportunidade. $130 no lugar de 10. Mas aí a gente esbarra no fato de que o Brasil... Ela tem um monopólio. Então ela impõe a você esse... O quê? Não, a gente não consegue... excluir a produção do mundo e viver só da produção de petróleo brasileira. Claro que sim, nós somos autossuficientes. Nós somos excedentes. Nós somos autossuficientes. Nós temos excedente. Né? Não é isso? Mas a gente não tem um problema de refinar o nosso próprio óleo? Nós temos um problema de refinar porque a Petrobras, de um tempo para cá, lesando as pessoas que fizeram apostas nela, suspendeu seus planos de investimento e paralisou 1/3 da capacidade de refino hoje instalada. Então você está dizendo que a gente tem refinaria hoje que não está refinando... 30% parada, enferrujando. Mas assim, essas refinarias refinariam a qualidade de óleo que a gente produz. Sim, isso também eu reproduzi muitas vezes. Claro que a gente às vezes tem que exportar um tipo de óleo bruto e cortar outro próprio, porque as nossas refinarias, o cara da engenharia da Petrobras diz, para de falar bobagem. Porque a gente faz todos. Como assim? É mentira, cair nessa fake news. Eu também, imagina o povo. Então, não existe isso, elas se adaptaram, elas são capazes de processar o barril, o petróleo brasileiro, pesado ou leve, do jeito que vier. Porque assim, se a gente não tiver essa capacidade, é natural que o preço seja dolarizado mesmo. Não, só na parte que você importa, concorda? Na parte que eu... É porque assim... Espera aí um pouquinho, se eu produzir, eu uso 100 litros de óleo diesel, certo? 70 desses litros eu produzo em real aqui dentro. E eu importo 30... vamos supor, em dólar, é justo que eu dolarize esses 30. O que é que o governo está fazendo? Pega esses 30 que é importado, bota o preço do seguro, bota o preço do frete, bota o preço não sei de quê e transfere para os 70, pô. Você não pode ver como uma empresa normal, entendeu? Não é normal, não existe, não existe uma empresa para ter lucro. Porque as outras... Então, o que é muito importante, que eu quero que as pessoas entendam isso também, é muito importante, difícil as pessoas entenderem. O resto das empresas de petróleo do mundo ou são... estatais ou são privadas, públicas, né? 80 de cada 100 barris de petróleo do mundo são estatais. E a substância delas estão reunidas num cartel que manipula o preço, não tem liberdade concorrencial, a OPEP. Então agora, por exemplo, está lá a Rússia com essa confusão, e a Rússia é parceira da OPEP, conseguiu reciclar o boicote dela e tal, só quem está apanhando é a Europa.
Só quem está levando porrada nesse boicote cuspiu para cima, está caindo na testa. A gente está se fudendo um pouco também, não tá? Só por conta desse repasse que não é necessário. E a segunda coisa é que já Deixa eu foi te explicar. diferente, tá entendendo? Todo mundo Não, fala a vida assim, inteira foi diferente. Ontem era diferente o preço de... Até 2016. Mas assim, de novo, por que eu não faço a estrutura de preços igual como eu faço a de um sanduíche? Qual é a explicação? Talvez vou aqui chutar alguma coisa. Eu vou te explicar. É que o Lula e o Fernando Henrique entregaram 60% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Tá. E isso eles é um problema. passaram a ter prevalência na direção da Petrobras. E aí onde é que você tem isso? O lucro das petroleiras globais é 6,5%. A da Petrobras é 38%. O acionista quer lucrar o máximo possível, Claro. entendeu? Mas é que a questão é que essa é uma empresa estratégica para o Brasil. E aí para a o gente tá mundo, usando pro mundo. e pro mundo, 80% do petróleo do mundo, a Índia, a China, a Rússia, sabe, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Noruega. A Noruega veio com a estatal dela aqui, Statoil comprou o campo de Carcará, saiu o barril de petróleo por $1,35. Aí ela faz uma estatal dela, pega essa montanha de dinheiro que ela está ganhando com petróleo, e em vez de gastar por conta, ela criou um fundo soberano que o norueguês que nasce daqui 100 anos já nasce rico. Tô ligado. E o Brasil está entregando. Essa questão do petróleo é difícil, porque as pessoas... a discussão é muito importante simples, entender que... simples se você olhar a disfuncionalidade, o que lucro. sim. Porra, sabe quanto não foi é o muita lucro? filha da putagem a gente ter refinaria e... É que assim, eu tô levando em consideração que a gente tem a refinaria e ela tá desativada. 30%. Qual que é Por quê? Para fazer a PPI. Por quê? Porque Igor, por acionista poder lucrar o máximo Mas possível. é que isso não Tá serve entendendo? o interesse. Não serve o nosso interesse nacional, mas o cara que é acionista, e muitas vezes aí eu faço essa ponderação, não é nem dos que são ingênuos, não é nem culpa deles. Eles estão assim, Não, bom, vocês venderam o capital. Quando venderam, e quem vendeu foi Fernando Henrique e Lula depois. É. Quando passou, por exemplo, se eu tenho papéis da Petrobras, eu que sou acionista, eu venho e não tenho essa. Quer que se lasque a dona de casa que vai pagar R$130 no gás de cozinha? Se eu posso ter uma dividendo. margem de lucro de 40%, por que eu vou ter uma de 6%? Tá entendendo? A gente tá pensando assim. Só que o que acontece? O resto do mundo tá usando as companhias de petróleo para subsidiar o desenvolvimento dos seus próprios países, ser estratégico, tal. E a gente não, a gente caiu nesse papo, né? Você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas E a diferença é o acredito que seja seguinte, isso. é que o mundo é importador de petróleo e o Brasil é exportador de petróleo, é que nem alimento. Então é o seguinte, os alimentos no Brasil estão explodindo de preço por input do comércio exterior. Então a China entra bombando, comprando soja, o óleo de soja no supermercado explode. Né? Então a China entra, a Rússia faz uma guerra na Ucrânia, nós importamos fertilizante, o preço do tomate explode 50%, 60% e tal. Qual é a diferença? A diferença é que eles metem taxa de juros em cima de um preço que não tem nenhum efeito a taxa de juros, quando se tivesse uma política nacional de abastecimento e preços, eu já falei nisso aqui hoje, eu tenho a comida. É diferente da Europa, que não tem a comida, é diferente da China, que não tem a comida. E aí vem o leilão, quem dá mais leva. Mas eu tenho a comida. É que é muito grave a gente ter a porra da refinaria e não usar. Ah, mas é gravíssimo. É o que eu estou tentando ver. Eu tenho uma sequência de coisas no meu YouTube. Você vai entender tudo lá. Eu fiz uma sequência documentária para mostrar a esculhambação que está acontecendo no Brasil. É muito grave. Elas já operaram alguma vez? Elas já operaram a full. E havia um plano já com execução, com terreno, com licenciamento para uma refinaria prêmio no Maranhão, uma refinaria prêmio no Ceará, concluir Abreu e Lima para fazer o tramo de óleo diesel. Isso é o que, anos 90? Agora, os anos 2010. Tá. Até o Michel Temer. Até a Dilma. O desastre começa no PT. E a Copérgia no Rio. Com isso daqui, a gente ia para 100% de necessidade de refino e entrar na petroquímica, que é uma coisa fora de combustível fóssil, que tem uma vida útil de 15, 20 anos, que nós vamos acabar com isso. Você tem todo mundo de resinas e cosméticas e não sei o que e tal, que também essas refinarias podiam produzir. Agora, eu quero acreditar que tem alguma coisa aí, cara. Grana, meu filho, grana. É o acionista, que quer vender o barril a $130. O seu país é assaltado diariamente. Por onde você quiser, eu lhe mostro.